Você já parou para pensar que nesse exato momento o grande amor da sua vida pode estar sentado aqui nessa sala ou lá fora, em algum lugar do planeta e você simplesmente nunca o conhecer? Existem estudos que apontam que apenas 11% das pessoas no mundo encontram sua alma gêmea. Eu faço parte das 89% restantes, por enquanto. Sempre me intrigou o que fazia com que duas pessoas se sentissem atraídas uma pela outra. Graças à minha atividade profissional, já atendi mais de 1.000 homens e mulheres vivendo todo tipo de relação. E acredito que o amor tem muito mais a ver com física, química, biologia e até matemática do que com loteria, mágica ou sorte. O Cupido, ou Eros, o deus do amor, não é propriamente um anjinho alado de cabelos encaracolados que nos flecha por quem queremos nos apaixonar. Às vezes a flecha vem envenenada. Ele está mais para um Deus travesso que apronta das suas, transformando a vida da gente num verdadeiro inferno. Isso porque ele obedece aos caprichos da sua mãe, Afrodite, a deusa da beleza e do desejo. E ela costuma se vingar de nós, toda vez que negligenciamos com o desejo ou com o belo na nossa vida. Não pretendo desmistificar a ideia de que o amor é misterioso e poético. Ao contrário, vou demonstrar que existe um caminho mais seguro para se chegar a ele sem ter que depender da sorte. E sintetizei esse caminho através de 3 princípios indispensáveis ao amor. O primeiro princípio do amor é o desejo. E ele surge a partir do nosso sistema límbico cerebral. Eu considero o sistema límbico como a nossa alma, porque é ele que faz o nosso coração disparar quando estamos apaixonados ou a enlouquecer de raiva pelo ciúme e até perder a alegria de viver quando sentimos a dor de um coração partido. É lá também que fica todos os nossos valores e nossos desejos. Quando essa bioquímica acontece, é gerado o desejo. Mas dizem por aí que o desejo, que o amor é cego. Discordo, cego mesmo é o desejo. E facilmente nós podemos nos deixar enganar por ele. Quem aqui nunca se deixou enganar, levado apenas pelo desejo? Comigo foi assim, vou te contar. Minha mãe ficou viúva aos 39 anos e ela era apaixonada pelo meu pai. Ano após ano ela continuou apaixonada e diariamente ela costumava ouvir músicas românticas em espanhol na sua vitrola. Assim, aqueles sons foram ficando gravados na minha memória afetiva desde a infância. Até que um belo dia, quando eu tinha 19 anos, eu fui visitar uma colega de faculdade que estava recém-casada com um estrangeiro. Quando cheguei na casa dela, o seu cunhado estava sentado, tocando violão e cantando em espanhol. Sem me dar conta, eu me senti atraída por ele. Para resumir essa história, foi uma paixão que nos levou ao altar em apenas 8 meses. O relacionamento foi turbulento e cheio de divergências culturais e de valores. Mas minha alma, no momento daquela cena, não tinha clareza disso. E 7 anos depois, nos separamos. E eu cheguei a uma primeira conclusão. Antes de se render apenas ao desejo, tenha clareza do que você quer atrair. Imagine que você precisa pescar algo para comer, mas você não sabe bem o que você deseja. Então, você lança seu barco no mar sem o equipamento necessário. Com muita sorte, você pode voltar de lá com meia dúzia de lambaris e alguns crustáceos. Se você não tiver sorte, você pode voltar sem nada, ou até com tipos letais em formato de sereia e de peixe-espada. Muita gente fica com o resultado dessa pesca apenas para que o esforço, o tempo e o dinheiro investidos não tenham sido em vão. Lembrando
Quando você está preparado para pescar e sabe o que você quer, você usa o equipamento e a isca certos e vai no local mais apropriado, aumentando assim as suas chances de encontrar o que você deseja. Lembrando apenas que os espécimes mais raros não costumam ficar na beira do mar. Para quem é preguiçoso, vai ter que depender da sorte mesmo. Essa simples atitude pode te livrar de muitos relacionamentos que não têm nada a ver com você, outros tóxicos e até abusivos. Pode parecer óbvio, mas a maioria das pessoas saem para paquerar sem a mínima noção do que elas realmente desejam. E foi assim que eu cheguei ao segundo princípio do amor. O desejo apenas não é suficiente para segurar um amor, para construir um relacionamento. Ao longo dos meus atendimentos, eu costumava ver pessoas que, assim que começavam a viver juntas, passavam a fazer cobranças intermináveis, gerando uma conta corrente que não fechava nunca. Alguns até transformavam a sessão de terapia num verdadeiro muro das lamentações. Por isso que eu cheguei a esse segundo princípio, a reciprocidade. Ela é importante porque, além de gerar empatia, mantém o equilíbrio do relacionamento após passar o primeiro momento da atração. Precisamos estar dispostos a retribuir ao outro tudo aquilo que queremos dele. Assim, por exemplo, se para você o respeito, a fidelidade ou até a individualidade são valores importantes, você precisa também retribuir nessa mesma moeda. Ambos os parceiros precisam se sentir recompensados pelo investimento feito no relacionamento. O jogo do amor deve ser como um jogo de frescobol, onde os dois se divertem e ninguém tem que ganhar, e não como um jogo de tênis, onde o importante é competir e vencer. Quando conheci o meu segundo marido, eu tinha clareza do que eu queria. Estava disposta a conhecer alguém que tivesse valores semelhantes aos meus e que, assim como eu, também fosse separado e tivesse filhos, para facilitar a compreensão da minha condição naquela época. Fui com uma amiga, ouvi o marido dela tocar sax numa casa noturna, quando minha atenção foi atraída para um rapaz que estava no bar, sozinho, me olhando. Ele me convidou para um drink. Após as primeiras horas de conversa, depois que ele me contou do seu insucesso no primeiro casamento, senti que havia empatia entre nós. Naquela noite, fomos expulsos do bar pelo garçom, porque o sol já estava nascendo. Estávamos os dois dispostos a refazer nossa vida afetiva em outras bases. Havia reciprocidade entre nós. 2 anos depois, nos casamos e fomos morar juntos com os nossos filhos do primeiro casamento. E felizes, realizamos muitos sonhos em comum. Inclusive, tivemos uma filha. Mas, como disse Renato Russo numa música, se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre, sempre acaba. Acabou 10 anos depois, quando eu observei que os nossos objetivos de vida já não eram mais congruentes, e sim divergentes, e cheguei a uma segunda conclusão. Quando os propósitos de vida divergem, nosso coração vagueia, nos levando para outras direções. A partir daquele momento, passei a aprofundar os meus conhecimentos sobre o comportamento humano e a observar os tipos de relacionamento bem-sucedidos à minha volta. E pensava, será que existe alguma coisa em comum nesses relacionamentos? Foi quando eu descobri o elo que faltava para que um amor tivesse êxito. O terceiro e mais importante princípio do amor
Vocês querem saber qual é? Sim, a afinidade. Ela une pessoas em torno de um mesmo propósito de vida. Bauman disse que a afinidade é uma ponte que conduz ao abrigo seguro do parentesco. Acredito que ela se dá entre tipos de personalidades semelhantes ou complementares, e não entre as conflitantes. Fui em busca de teorias psicológicas que embasassem esse meu terceiro princípio, analisando desde Hipócrates com a teoria dos 4 elementos, passando por Jung com os tipos psicológicos, cheguei ao estudo de Helen Fisher com a sua biologia da personalidade. Segundo ela, existe um mecanismo biológico por trás das nossas escolhas amorosas. Assim, ela classificou a nossa personalidade em 4 tipos, baseado em 2 neurotransmissores, a dopamina e a serotonina, e 2 hormônios, a testosterona e o estrogênio. Todos nós temos essas mesmas substâncias agindo no nosso cérebro. A diferença é a quantidade que cada um fica disponível, fazendo com que a gente tenha esse ou aquele comportamento. Assim, pessoas que são movidas à dopamina, como eu, são chamadas de exploradores. E eles vivem buscando novidades, adoram um desafio, são mentalmente flexíveis e motivados e se atraem por outros exploradores. Os que são movidos pela serotonina são os construtores, são cautelosos, persistentes, são disciplinados e tradicionais e se atraem por outros construtores. Já as pessoas movidas pela testosterona são os diretores. Eles têm um raciocínio lógico, são racionais, analíticos e práticos e se atraem pelos negociadores, que são movidos pelo estrogênio e, por isso, eles são holísticos, idealistas, intuitivos e teóricos e se atraem pelos diretores. Esses 2 últimos tipos são complementares. A essa altura, vocês já devem estar se autoanalisando por aí, não é mesmo? Para saber o tipo de vocês. Nenhum de nós tem um tipo só exclusivamente. Cada um tem um segundo tipo auxiliar, o que facilita e amplia as possibilidades de combinação. Portanto, ninguém precisa sair daqui rompendo com seu atual relacionamento. Mas vale a pena, eu recomendo fazer o teste. Nesses tempos de amores líquidos e virtuais, onde podemos descartar uma pessoa com apenas um clique, a afinidade é fundamental para que um amor ganhe consistência e tenha durabilidade. Certamente existem várias outras motivações que levam as pessoas a fazerem escolhas amorosas, como a admiração, condição socioeconômica e até o medo da solidão. Por isso, após todos esses anos, analisando os relacionamentos bem-sucedidos à minha volta, eu cheguei a uma terceira conclusão. A afinidade é a sua melhor escolha. Durante a nossa caminhada amorosa, passamos por diversas distrações e numa dessas podemos ficar a vida toda, enquanto o nosso grande amor perambula por aí a nossa procura na vastidão do planeta. Atualmente, tenho evitado me distrair, enquanto não chego onde eu quero estar, porque eu sei que é lá que o meu grande amor também estará. Pode ser que a gente não consiga capturar a felicidade amorosa numa rede de pesca, mas devemos usar tudo o que sabemos sobre a natureza humana, de modo que quando o amor chegar, não deixemos escapar. A propósito, tem algum explorador aí na plateia? Muito obrigada.